Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bem-vindos a esse momento de reflexão no canal Católico. E hoje nós vamos falar sobre essa realidade que a Igreja Católica está vivendo nesse exato momento. O que acontece quando o Papa falece? Quem é que assume as funções nesse momento administrativas no Vaticano com a ausência do Papa? Vamos falar então sobre o Carmelengo, essa figura tão interessante que no momento entra em cena após o falecimento do Sumo Pontífice. E nós sabemos que foi agora, né, em 21 de abril, que o Santo Padre faleceu, e a partir desse momento, marca-se então, a partir desse momento, um início especial da igreja, chamada sede vacante. E a sede vacante significa que a sede papal está vaga, está sem um representante nesse momento. Nós podemos chamar isso também de sede vazia. E é nesse momento que a igreja começa a se organizar para preparar a eleição de um papa, de um novo papa, ou de um sumo pontífice. Durante esse período, quem assume a administração é de fato o Carmelengo. Atualmente é o cardeal Kevin Farrell. E a gente deve se perguntar o que faz exatamente o Carmelengo. A primeira função dele é confirmar oficialmente a morte do Papa. Ele chama o Papa pelo seu nome de batismo pelo menos por 3 vezes. Isso é uma espécie de ritual para se confirmar o falecimento do pontífice e depois o Carmelengo emite a certidão de óbito, oficialmente falando. Em seguida, ele quebra o famoso anel do pescador que o Papa usa, que é o símbolo da autoridade papal, e sela os aposentos do Papa, garantindo total segurança. Além disso, o Carmelengue ele informa os líderes da igreja e também os chefes de Estado sobre o falecimento do Sumo Pontífice. E ele também organiza o funeral. E, no caso do Papa Francisco, foi planejado para ser um funeral simples, como nós sabemos, seguindo os pedidos de Francisco, né, sobre as questões de simplicidade e despojamento. Durante toda a sede vacante, o Carmelengo administra os assuntos cotidianos do Vaticano. Mas aqui temos que prestar atenção com relação a um ponto. Ele não é o Papa, claro, ele está administrando nessa sede vacante, então ele não pode tomar grandes decisões, criar grandes regras que vão impactar a igreja. Que, aliás, é uma coisa reservada somente ao novo Papa que vai chegar. E a gente pergunta então, quem vai organizar o conclave para eleger o novo Papa? De fato, é também o Carmelengo. Ele prepara a hospedagem dos cardeais, assegura que a capela Sistina esteja em condições para receber os cardeais e cuida de todo o processo de eleição do novo Papa para que aconteça com total sigilo, discrição, tranquilidade. E durante o conclave ele também vai supervisionando, ele vai administrando a questão dos votos, das cédulas, que são emitidas pelos cardeais durante a votação, respeitando, claro, a tradição católica. A gente pode também se perguntar, mas quem de fato é o cardeal Kevin Farrell? De onde ele é? De fato, o cardeal Kevin Farrell, ele é irlandês, nascido na Irlanda, ele se tornou cidadão americano e ele tem uma vasta experiência administrativa. Ele foi nomeado Carmelengo em 2019, de fato, pelo Papa Francisco. E desde então ele passou a ocupar cargos de destaque no Vaticano. E a função do Carmelengo nós sabemos que existe há séculos, evoluindo, claro, conforme as necessidades da igreja. Hoje, de fato, ele é a peça-chave nesse momento que garante que a igreja continue firme e organizada, até que o novo Papa seja escolhido. Pois bem, entre a despedida e a esperança, digamos assim, a despedida do Papa, a esperança da chegada de um novo Papa, de um novo Pontífice, a Igreja ela segue firme, confiando na direção de Deus, na ação do Espírito Santo, para guiar a escolha do novo sucessor de Pedro. Então vamos pedir a Deus, sem dúvida, nas nossas orações, que Deus possa dar sabedoria aos cardeais para escolher um bom representante, um homem de Deus, um homem justo, reto, correto, enfim, segundo o coração de Cristo, também segundo o coração de Nossa Senhora, que é a mãe da igreja, sem dúvida, que nesse momento acompanha os passos da igreja, né, nessa fase de dor, de luto, da perda do Sumo Pontífice, mas, ao mesmo tempo, nós temos esperança no nosso coração por Cristo, porque Cristo está ressuscitado. E nós devemos confiar na ação dele, na presença dele em nossa vida, para orientar os caminhos da igreja, inclusive. Peçamos, então, a Deus a sua, a sua orientação, a sua diretiva para a nossa vida, a diretiva espiritual que a gente precisa seguir. Então vamos continuar rezando pela igreja, pelas intenções de toda a igreja e do colégio cardinalício. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.